Muito bem, vamos iniciar o segundo bloco da nossa quarta videoaula. No primeiro bloco, nós falamos sobre conceitos de pesquisa, conceitos básicos de pesquisa, e espero que vocês tenham entendido todos os conceitos. Eles serão importantes para o aprofundamento sobre a questão da pesquisa de marketing. Agora nós vamos falar um pouco sobre tipos de pesquisa. Quais são os tipos de pesquisa que nós conhecemos? Nós vamos ver não só os tipos, mas as suas aplicações. Aplicações tanto no marketing como em outras áreas do conhecimento. É importante a gente entender isso. Vamos lá. O primeiro tipo de pesquisa é a pesquisa exploratória. O próprio nome já diz. Nós vamos explorar algum dado, nós vamos explorar alguma coisa. É realizada em área na qual há pouco conhecimento acumulado ou sistematizado. Eu quero explorar o quê? Eu quero entender a aceitação de um determinado produto. Eu vou dar um exemplo. Uma determinada fábrica que produz leite em pó, café solúvel, ela resolveu, numa determinada época, lançar um café com leite em pó. Qual que era a ideia? A ideia era que os consumidores, comprando o seu café com leite, eles pegassem o pó, aquele pó, colocassem num recipiente, numa xícara, num copo, e com água quente misturassem, pronto, o café com leite estava pronto. Da mesma maneira que se toma um café com leite normal. E no desenvolvimento desse produto, eles começaram a ver que era muito difícil chegar num determinado ponto de quanto de leite e quanto de café deveria ser colocado ali naquele pote. E uma coisa eles tinham certeza, teria que ter o sabor, aquele sabor da roça, aquele sabor do café com leite gostoso. Então o que eles fizeram? Eles reuniram um grupo de pessoas totalmente heterogênea, pessoas mais velhas, pessoas mais novas, homem, mulher, pessoas que vieram do interior, pessoas da capital, ou seja, pessoas de tudo quanto é tipo. E colocaram vários compostos desse café com leite. Ou seja, vários compostos do pó, que continha leite em pó e café em pó. Uns com mais leite, outros com menos leite, um com mais café, outro com menos café e aí por diante. E foram fazendo com que as pessoas experimentassem esses compostos e as pessoas fossem dizendo para qual café, qual composto era melhor. E aí eles conseguiram chegar num composto que agradasse a grande maioria daquelas pessoas que foram chamadas para a pesquisa. E esse foi o composto lançado no mercado. E esse produto foi um sucesso. Entenderam a razão de uma pesquisa exploratória? Eu quero entender como é que um cliente, um grupo de clientes, ele consegue entender ou consegue definir um produto, se ele gosta ou não daquele produto. É muito mais fácil eu pesquisar o meu cliente, entender o meu cliente, do que eu resolver, esse composto é o melhor, ou esse produto é o melhor. Então, isso é uma pesquisa exploratória. Eu quero entender também, através da pesquisa exploratória, quais são os motivos que levam o consumidor a comprar. Eu quero explorar isso junto aos clientes. Eu quero entender quais são os motivos. O que faz o cliente comprar um determinado produto? Muitas vezes, aquilo que eu falei no bloco passado, muitas vezes a pesquisa é muito óbvia. Eu não preciso fazer uma pesquisa exploratória para entender o que leva a pessoa a comprar uma lata de refrigerante. Não, isso aí é óbvio, não precisa nem pesquisar. Não é verdade? Eu não preciso nem explicar para vocês também, que vocês já devem estar sabendo. Mas existem certos produtos que eu tenho que entender o que leva ele a comprar o produto A ou o produto B. O que faz com que ele compre aquele produto? O que leva, vamos dar um exemplo, alguém a comprar
um determinado produto, um sapato masculino, vamos colocar assim, que tem uma determinada marca, que tem um determinado composto, que tem um determinado preço, em detrimento a outro produto que talvez seja mais confortável, mais tranquilo de se usar. O que está levando esse cliente? Quais são os motivos? É a marca? É usar a marca daquele produto, que é importante para ele? É estar na moda com aquele calçado, porque aquele calçado hoje é o calçado da moda? É a durabilidade desse sapato? É o conforto desse sapato, porque é um sapato que ele vai utilizar para uma grande caminhada? Eu quero saber o que leva esses consumidores a comprarem determinado produto. Eu quero explorar isso. Isso é extremamente importante para o marketing. Um outro tipo de pesquisa é a pesquisa descritiva. Como o próprio nome já diz, o que é uma pesquisa descritiva? Eu quero apenas descrever como alguma coisa acontece. Eu não quero inferir em nada. Eu quero falar assim, olha, isso acontece dessa forma. Eu vou voltar lá na pesquisa eleitoral. Imaginem, vou voltar à pesquisa eleitoral e à minha sala de aula. Imaginem que eu tenho 50 alunos dentro da sala de aula. Ou imaginem vocês no EAD. Eu tenho 400 alunos no EAD. E resolvo fazer uma pesquisa com vocês. E vou selecionar uma amostra através de uma amostra probabilística e faço uma pesquisa eleitoral numa época de eleição, uma época de eleição qualquer, com 2 candidatos. Vejam bem, eu vou fazer essa pesquisa e essa pesquisa vai dar um resultado. Então eu posso falar que aquele público, que é aquela sala de 50 pessoas, se a eleição fosse feita com eles, X% votaria no candidato X e Y% votaria no candidato Y. Pronto, eu poderia falar isso. Simplesmente eu estou falando o que vai acontecer com aquele público ali, aqueles 50, os 50 alunos na turma presencial ou os 400 alunos do EAD. Eu vou determinar que aquele público acha isso. Eu só estou descrevendo, estou falando, olha, esse público vota tantas pessoas no candidato A e tantas pessoas no candidato B. Pronto, não estou inferindo em nada. Não estou dizendo por que eles votam, qual que é a classe social deles, não estou falando, eu estou descrevendo apenas. Então, veja bem, quais são os exemplos que eu posso utilizar para a pesquisa descritiva? Fazer um estudo do comportamento de consumo de determinado público-alvo, determinar por que as pessoas consomem. Né? Olha, essas pessoas consomem dessa forma. Pronto, acabou. Okay? Não mais explicar mais nada, só descrever que as pessoas consomem o lanche de certa forma. As pessoas dessa comunidade, conforme no lanche, eles comem pão, manteiga, queijo, café. Eu posso dizer isso. Eu só estou descrevendo. Eu posso falar sobre a questão da satisfação dos clientes com certo produto, com certo serviço, com certa empresa. Qual que é o nível de satisfação? Então eu vou descrever. Falo assim, olha, X% dos respondentes da pesquisa estão dizendo que estão muito satisfeitos. Acham o produto excelente. Já outros X% dizem que estão satisfeitos. E outros X% dizem que estão insatisfeitos. Pronto, isso é uma pesquisa descritiva. Eu descrevi como que um público, qual que era o nível de satisfação desse público para com um produto, um serviço, uma empresa, etc. Eu posso também pesquisar uma pesquisa de opinião. Qual que é a opinião das pessoas sobre determinado assunto? Né? Se as pessoas gostam, se as pessoas não gostam, se as pessoas estão dispostas a seguir certa ideia ou não, e aí por diante. Pesquisa de opinião, apenas opinião. Olha, tantas pessoas têm opinião X, tantas pessoas têm opinião Y. Isso é uma pesquisa descritiva. Muito, muito, muito utilizada no marketing. Muito. Eu quero só descrever como tal população ela se comporta. Pronto.
e ela responde a uma indagação. Diferente da descritiva, que eu acabei de falar, nós temos a explicativa. Agora é diferente. Agora eu só não vou descrever, mas agora eu quero explicar por que alguma coisa está acontecendo. Então vamos voltar lá na pesquisa eleitoral. Na pesquisa descritiva, eu falo assim, olha, X% vão votar no candidato A e outros X% vão votar no candidato B. Isso eu só estou descrevendo uma situação. Agora eu quero explicar. Aí eu vou fazer uma pesquisa explicativa. Quais são as razões que levam as pessoas a votar no candidato A, as ações que levam as pessoas a votar no candidato B? Agora eu estou explicando. Então essa é uma pesquisa explicativa, né? É justificar o motivo de algum fato. Aí eu tenho que explorar, aí eu tenho que buscar, né, explicar aquilo. Um exemplo, determinar as razões de sucesso de determinado empreendimento ou empresa. Poxa, por que tal empresa faz tanto sucesso no mercado? Eu vou pesquisar as pessoas e tentar entender por que essa empresa faz tanto sucesso no mercado. Eu vou dar um exemplo disso. Uma determinada farmácia, quando ela foi colocada no mercado, ela era a única na comunidade, na cidade, que entregava na casa do cliente os medicamentos sem cobrança de taxa. E ela também tinha, na época, os produtos mais baratos. Com o passar do tempo, então, antes de prolongar, eu quero dizer o seguinte. Então, essa farmácia, o que ela utilizava? O grande slogan dela era, olha, a farmácia X vende mais barato e entrega gratuitamente em sua casa. Esse era o slogan dela. Com o passar do tempo, surgiram outras redes de farmácia nessa mesma cidade que entregavam gratuitamente e que em alguns momentos, alguns casos, tinham produtos inclusive mais baratos que essa farmácia que eu estou falando. Muito bem. Qual que era a indagação? Poxa, olha que interessante, a indagação veio do gestor da marca dessa farmácia, do gestor de marketing dessa farmácia. Ele veio conversar comigo falando assim, ô Marco, veja bem, eu quero entender agora, eu não estou conseguindo entender porque a nossa venda não para de crescer. E por que os clientes estão comprando de mim? Quais são as razões que estão levando esse cliente ao sucesso dessa farmácia? Já que hoje eu não tenho nem sempre o melhor preço e todos entregam de graça, todos entregam gratuitamente. Eu quero entender isso para até mudar o slogan dessa farmácia, até entender por que os clientes fazem isso, para mudar o slogan, mudar a minha campanha. E aí nós fizemos uma pesquisa muito interessante. Eu utilizei a pesquisa através de entrevistas via telefone e utilizei a pesquisa de focus group, que nós vamos falar um pouco mais na frente. Mas veja bem, o que fez com que as pessoas, né? Qual que foi a resposta das pessoas? Olha, essa farmácia atende muito bem. Eu ligo para as pessoas no telemarketing dessa farmácia e eles simplesmente já falam o meu nome, eles já identificam qual medicamento que eu tomo, de que forma que eu tomo. De vez em quando eles ligam para mim para avisar que o meu medicamento ele está acabando. E se não quer que eu leve, que eles levem o medicamento até a minha casa, porque o meu medicamento está acabando e ele é um medicamento controlado, eu não posso deixar de tomar. Isso para mim tem muito valor, a atenção, o carinho com que essa farmácia me atende. Por isso eu não deixo de comprar, mesmo que em outros lugares os preços sejam menores. Olha que interessante. Só através da pesquisa explicativa nós conseguimos entender isso. Nós conseguimos entender esse fato. Não há como, de outra forma, entender. Perguntando, instigando as pessoas a falarem. E as pessoas falaram isso. E o slogan dessa farmácia foi totalmente mudado. Pesquisa aplicada. Né? O que é uma pesquisa aplicada? Eu tenho uma curiosidade para saber algo
bem específico, mas bem específico mesmo. Eu coloquei ali, e vejam bem, vamos supor que um determinado hospital, isso tem tudo a ver com marketing também, tá, gente? Um determinado hospital esteja tendo um índice de infecção hospitalar muito grande. Muito grande. Isso esteja ferindo a imagem desse hospital no mercado. A imprensa tem noticiado que a infecção hospitalar no hospital X está muito grande e que isso é um problema. As pessoas não querem mais se internar lá porque lá a infecção hospitalar é alta. Então eu não vou fazer uma pesquisa com o cliente, eu não vou fazer uma pesquisa de mercado para saber, mas eu vou fazer uma pesquisa, eu vou chamar pesquisadores, cientistas para pesquisarem quais são as razões dessa infecção hospitalar e vamos combatê-las. E aí você, gestor de marketing, o que nós faremos? Nós mostraremos para o mercado que aquele hospital está tomando atitudes sérias para combater a infecção hospitalar. Então essa é uma pesquisa aplicada. Uma pesquisa que eu determino qual que é o meu objetivo claro ali. Eu tenho que identificar quais são as razões dessa infecção hospitalar. E para combatê-las. Ok? Outro tipo de pesquisa, muito utilizada também, é a pesquisa intervencionista. O que é a pesquisa intervencionista? Isso é muito utilizado no processo de consultoria. Né? O que é? É quando eu entro numa determinada questão. Eu vou lá, eu vou praticar aquilo. Eu vou intervir no processo. Eu não vou simplesmente perguntar, mas eu vou intervir. Eu vou trabalhar naquilo para entender como se dá o processo. Muito utilizado no marketing. Eu coloco consumidores, eu faço com que as pessoas sejam consumidoras, que elas consumam, que entrem dentro das lojas, consumam aquilo. Participem do processo. Elas intervêm no processo. Essa que é uma pesquisa intervencionista. Não é simplesmente perguntar, mas participar do processo. Isso é intervenção. Isso é fazer uma intervenção. E aí captar informações extremamente necessárias para a pesquisa de marketing. Veja bem, então nós falamos de todos os tipos de pesquisa. Agora eu quero falar um pouco com vocês, explicar um pouco para vocês, através desse slide, como tem que se dar o processo de pesquisa. Pesquisa de marketing, ou qualquer tipo de pesquisa, não é uma coisa que se faça sem os critérios que determinam a validade de uma pesquisa. Então ali nós temos 6 passos para podermos tomar decisões a respeito de uma pesquisa e que devem ser seguidos para que essa pesquisa tenha validade. Então vamos entender um pouco. O primeiro passo é a definição do problema e dos objetivos da pesquisa. O que é o problema? O problema é aquilo que está afligindo o empresário, que está afligindo as pessoas. É um problema. Lembre-se do exemplo da farmácia que eu dei. Poxa, vem cá, por que os meus clientes continuam comprando de mim, minha venda continua aumentando, se eu não tenho nem o menor preço e todo mundo entrega de graça? Isso era um problema da pesquisa. Normalmente, entendam isso, o problema ele não é uma questão da pessoa que vai pesquisar, mas é um problema do empresário. O empresário, ele não necessariamente ele precisa de entender de pesquisa, ele tem um problema. Vamos supor que o empresário chegue para você e fale assim, olha, meu amigo, minhas vendas estão caindo. Isso é um problema para ele. Eu quero pesquisar por que minhas vendas estão caindo. Já a farmácia estava pesquisando por que minhas vendas continuam aumentando, né? Isso é um problema. Os objetivos, a partir do problema, os objetivos quem traça são os pesquisadores. Veja bem, vou voltar ao exemplo da farmácia. Me trouxeram um problema. Então, eu como pesquisador, determinei quais são os objetivos dessa pesquisa. O que eu quero saber dessa pesquisa? Então, eu quero saber dados demográficos dessas pessoas, dos clientes. Eu quero saber por que as pessoas compram. Eu quero saber
que tipo de produto essas pessoas compram, se são medicamentos controlados ou não, se são produtos de perfumaria ou não, ou seja, que tipo de produtos eles compram, quanto que essas pessoas gastam normalmente para comprar esses produtos, né? Se essas pessoas estão dispostas a esperar tempo, quanto tempo para que esses produtos sejam entregues na casa delas. Ou seja, eu determinei os objetivos para dar a resposta ao problema do empresário. Então eu determino os objetivos. E esses objetivos têm que estar muito bem claros, muito bem especificados, para que eu consiga obter os resultados esperados pelo contratante da pesquisa. Então, dentro daquele primeiro quadrinho, eu quero alertar. O problema normalmente é trazido por alguém. O problema normalmente é trazido por alguém. Os objetivos da pesquisa, quem determina é o instituto de pesquisa. Quem determina é o pesquisador. A partir dos objetivos definidos, o pesquisador faz um plano de pesquisa. O que é? Ele desenvolve um plano de pesquisa. O que é isso? O que vem a ser isso? Ele vai desenvolver que tipo de pesquisa que ele vai fazer? Se é de dados primários ou dados secundários? Se é uma pesquisa quantitativa ou qualitativa, vai ser o nosso próximo assunto. Ele vai dizer, essa pesquisa será feita em campo, com pesquisadores entrevistando as pessoas em campo, vai ser feita por telefone, ela vai ser feita por internet. Quando que essa pesquisa vai ser realizada? Em que período? Isso é outra coisa de extremamente importância. Muitas vezes eu escolho um período errado para pesquisar determinado assunto. Eu tenho que determinar qual que é o melhor período para fazer a pesquisa. Quanto que eu vou gastar com essa pesquisa? Quanto tempo vai demorar essa pesquisa? Então, eu faço um plano. E, por fim, eu determino qual que é o instrumento de coleta de dados. O que é o instrumento de coleta de dados? É o meu questionário. É o questionário que eu vou usar para fazer essa pesquisa. Se for uma pesquisa qualitativa, que volto a repetir, nós vamos ver daqui a pouco, eu vou usar um instrumento não estruturado ou semi-estruturado de coleta de dados. Já se eu for uma pesquisa quantitativa, eu vou utilizar um instrumento estruturado. Depois eu explico melhor para vocês. Mas como que vai ser o meu questionário? Então eu tenho que entender isso. Eu tenho que desenvolver todo esse plano. Isso é parte do pesquisador. O pesquisador tem que saber fazer esse plano. Feito o plano, eu parto para a coleta de informações. Agora vamos coletar. Se eu, no planejamento, coloquei que serão pessoas que vão a campo pesquisar os clientes, as pessoas, eu tenho que determinar, naquela data, que as pessoas, né, devam ir a campo. Se é por telefone, quantas pessoas vão fazer isso e como é que ela vai fazer e tudo mais. Uma parte para a coleta de dados, elas vão ligar para as pessoas. E aí por diante. Então eu vou coletar as informações. Eu vou trazer essas informações. Vão ser questionários e questionários sendo desenvolvidos, preenchidos e nós vamos trazer. Depois de coletar as informações, nós passamos para a análise de informações. A análise de informações é um processo demorado, é um processo muito meticuloso. Por quê? Eu vou pegar todos aqueles dados dos questionários, imagine que eu estou pesquisando aí 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, vou pegar todos aqueles questionários e eu tenho que tabular. O que é tabular? Na questão A, as pessoas responderam mais a questão letra B, em segundo lugar responderam a letra C, e aí por diante. Eu vou tabulando, eu vou trabalhando aqueles dados de forma que eles possam gerar informações mais à frente. E aí, depois que eu tabular tudo, aí eu passo a analisar a pesquisa. Eu passo a fazer uma análise dessa pesquisa. O que é a análise? A análise do resultado dessa pesquisa. E aí eu posso começar a afirmar certas coisas da pesquisa. Então, lá na pesquisa eleitoral, eu posso falar, olha, X% vota no candidato tal, e X% vota no candidato no fulano de tal. Então, eu posso determinar os resultados dessa pesquisa através da análise. Então, nós temos, naquela parte de análise de informações, nós temos 2 pontos específicos. A tabulação dos dados e a análise das informações. Para quê? Para que eu parta para o 5º ponto,
que é a apresentação dos resultados. Agora eu vou apresentar para quem me contratou os resultados. Lembra que nós falamos lá da definição do problema, que é o empresário que nos traz? Agora, com os resultados da pesquisa, eu falo assim, olha, o seu problema está acontecendo por causa disso, disso, disso. Está aqui, ó. A pesquisa está mostrando. Então, a pesquisa subsidia o empresário de informações para que ele possa resolver o seu problema. Ele pega essas informações, né, ele analisa essas informações à luz do seu problema. E aí ele passa aí por último ponto, que é a tomada de decisões. Ele vai tomar as decisões dele para solucionar o problema dele. Veja bem, esse esquema de pesquisa, através desse esquema, vocês entendem tudo, até agora, tudo que nós falamos aqui sobre pesquisa. E vocês conseguem enxergar a real importância da pesquisa para o marketing, a real importância da pesquisa para as empresas, né? Os critérios que devem ser tomados para que as pesquisas subsidiem as pessoas, os gestores de marketing, os empresários, de informações para que possam tomar decisões corretas, decisões mercadológicas corretas sobre as suas empresas, sobre seus produtos, sobre suas marcas, né? E fazer com que a empresa continue sendo altamente competitiva no mercado. Vamos parar mais uma vez para tomar uma água, um café, para descansar um pouco. E eu convido a vocês, continuem lendo, continuem interagindo, para que a gente possa completar os estudos. No terceiro bloco dessa quarta videoaula, nós falaremos sobre pesquisa qualitativa e quantitativa, conforme eu prometi. Leia muito. Extremamente importante para você. Eu convido a ler. Você está fazendo um curso superior. E é extremamente importante que você pesquise. Pesquise o seu material, pesquise materiais, livros, revistas, tudo que tiver informação sobre esse nosso assunto que nós estamos estudando, que é Fundamentos de Marketing. Até o próximo bloco.